Pois bem, estamos aqui nas nossas pílulas de teoria geral do Estado e o primeiro assunto que a gente precisa tratar, falando de teoria geral do Estado, é a origem do Estado. A origem do Estado, quando que o Estado surgiu e as causas que deram origem que deram razão a esse aparecimento. Primeiro ponto, a primeira questão que a gente precisa delimitar de início aqui é o que vem a ser Estado. E é um conceito que nós vamos trabalhar em outra pílula, somente o conceito de Estado, mas para a gente entender do que a gente está falando, a palavra Estado deriva da palavra em latim status, que quer dizer permanência. E aí, para a gente entender a origem do Estado, nós vamos identificar como Estado qualquer sociedade política que com autoridade vai exercer, com autoridade superior vai fixar regras de convivência entre os seus membros. Então, o conceito genérico de Estado é esse, uma entidade política dotada de autoridade superior que vai exercer sobre os seus membros, que vai estabelecer para os seus membros regras de convivência, ok? Então, qual que é a origem desse Estado? Nós podemos encontrar 3 teorias que vão estabelecer quando que surgiram o Estado, e essas teorias vão variar de acordo com o que cada uma dessas teorias entende por Estado. A primeira teoria diz que o Estado sempre existiu, que assim como a sociedade sempre existiu, o Estado sempre existiu, porque sempre, quando havia um agrupamento de pessoas, seria necessária a existência de uma autoridade superior para estabelecer regras de convivência entre essas pessoas. O principal teórico dessa teoria de que o Estado sempre existiu é o Eduard Meyer. Então, a primeira teoria sobre a origem do Estado é: o Estado sempre existiu. A segunda teoria vai dizer o seguinte: olha, existiram em tempos remotos sociedades sem Estado. Porém, a partir do momento em que essa sociedade foi se tornando mais complexa, o Estado passou a ser necessário. Então, a segunda teoria diz: existiam sociedades mais simples, menos complexas, sem o Estado, mas as sociedades, só a partir do momento que elas foram se tornando um pouco mais complexas, passou a ser necessária a existência do Estado. E a terceira teoria, que é defendida pelo Carl Schmitt, é de que o Estado, de fato, só é um conceito moderno de Estado, e ele só passou a existir a partir das sociedades bem mais complexas, que é quando a gente começa a falar do conceito de soberania, principalmente. Então, para os adeptos dessa terceira teoria, a ideia de Estado só surgiu a partir do século XVII, onde nós temos sociedades extremamente complexas. Então, com relação à origem do Estado, nós temos 3 teorias. A primeira, de que o Estado sempre existiu. A segunda, de que existiram sociedades sem Estado. E quando essas sociedades foram se tornando um pouco mais complexas, o Estado passou a existir, surgiu o Estado. E a terceira teoria diz que só existe Estado em sociedades extremamente complexas, principalmente a partir do século XVI. Ok? O segundo ponto que nós temos que falar nessa pílula inicial são as causas de formação do Estado, causas de aparecimento do Estado. E quais são essas causas, o que a teoria geral do Estado fala sobre essas causas? Basicamente, nós temos 2 grandes causas, uma causa originária e uma causa derivada. Na causa originária, o Estado surge do nada, onde antes não tinha Estado, passa a ter Estado. E já nas causas derivadas, o Estado aparece a partir de um outro Estado. E aí, nas causas derivadas, nós estamos falando de fusão, de cisão, desmembramento, que nós vamos ver também em outra pílula, quando a gente estiver falando do Estado Federal Brasileiro. Mas, basicamente, então, nós temos 2 causas de aparecimento do Estado, uma causa originária e a causa derivada. E a que mais interessa para nós, aqui na teoria geral do Estado, são as causas originárias de formação do Estado, que também se dividem em 2. Nas causas originárias, nós vamos ter a formação do Estado de forma natural e a formação contratual do Estado. Então, o Estado vai se formar naturalmente ou o Estado vai se formar por meio de um contrato social estabelecido entre seus membros. E nós vamos focar nessa primeira pílula de hoje as formas naturais de formação do Estado
porque as formas contratuais nós vamos deixar uma pílula só para ela, que nós vamos falar de alguns autores específicos. Pois bem, de forma natural, a teoria geral do Estado identifica que o Estado pode ter surgido a partir de algumas possibilidades. A primeira delas é a formação familiar ou patriarcal do Estado. Segundo essa teoria, antes do Estado havia uma família, haviam as famílias. E as relações entre essas famílias fez com que fosse necessário o surgimento do Estado. Então, para que as famílias pudessem se relacionar entre si, passou a ser necessário a existência desse ente superior que iria regular essas relações. Então, primeira causa natural de formação do Estado, causa familiar ou patriarcal. A segunda causa diz que o Estado surgiu em razão de atos de força, de violência ou de conquista. O que isso quer dizer? Havia muitas guerras. Sempre quando um grupo, determinado grupo, ganhava uma guerra, ele estabelecia uma dominação entre os perdedores. E essa dominação dava origem à formação do Estado. Então, quando havia uma dominação, para estabelecer as regras entre dominados e dominadores, criou-se o Estado como essa entidade superior que vai estabelecer normas de convivência entre os membros. O terceiro grupo diz que o Estado surgiu por questões econômicas ou patrimoniais. Então, segundo essa teoria, que a gente pode encontrar lá o Platão, o Marx, o Engels, o Hermann Heller, as pessoas exerciam dominações sobre outras com bens. Então, quem tinha mais bens exerciam dominações entre outras, sobre as outras pessoas que não tinham bens. E era necessário, a partir desses bens, que as pessoas pudessem exercer comércio entre si. E o Estado surgiu como uma entidade externa a essas pessoas para regular o comércio de bens e regular como os bens, as questões econômicas iriam existir por meio do Estado. E, por fim, a última causa originária de formação do Estado é o desenvolvimento. As relações humanas foram se tornando mais complexas, a ponto de precisar de um ente externo a essas pessoas para estabelecer como essas relações deveriam se dar. Beleza? Então, resumindo a nossa primeira pílula, a origem do Estado, nós temos 3 teorias. A primeira de que o Estado sempre existiu, a segunda de que existiram sociedades menos complexas, que não eram estados, mas quando essas sociedades foram se tornando mais complexas, surgiu o Estado. E a terceira, de que o Estado só existe em sociedades extremamente complexas. Então, 3 teorias para a origem do Estado. E para as causas de aparecimento de Estado, nós focamos hoje nas causas originárias naturais. Quais são elas? Origem familiar ou patriarcal, origem em atos de força, violência ou conquista. Terceira, origem em causas econômicas ou patrimoniais. E quartas, origem no desenvolvimento. É isso, a nossa primeira pílula de Teoria Geral do Estado. Espero que ajude vocês. Um abraço e até a próxima.